processo de tomada de decisão. Nós tomamos decisão o tempo inteiro. O que você vai fazer da sua carreira daqui para frente? O que você vai mudar daqui para frente na tua trajetória profissional? Ser responsável a respeito do seu futuro, daquilo que produz a nossa realidade, o desafio e a dificuldade da mudança. Agora, apesar disso, é possível sim mudar. Mas uma pergunta que eu sempre faço às pessoas é: o que é mais fácil mudar, uma crença ou um comportamento? E a maioria das pessoas costuma me responder comportamento. Parece que a crença, ela é difícil de se mudar. As crenças, elas são facilmente mudadas quando é difícil agir de fato. Nós temos uma tendência natural à inércia. Gastar pouca energia, isso é uma característica típica da nossa espécie. Gastar energia não é uma coisa que a gente gosta muito de fazer. E isso significa que mudar comportamento é difícil, porque mudar comportamento é gastar energia para pensar, para avaliar a própria vida, para avaliar a própria carreira e, evidentemente, para dar um passo, fazer alguma coisa, que é o que mais gasta energia e é o que mais as pessoas elas acabam detestando. O fato, então, é que a gente tem um cérebro que ele tem uma dificuldade enorme para mudança de comportamento, e o que ele faz é esse processo de auto-engano interessante, onde você muda a crença para que você não desestabilize a sua mente. Só que quando a gente olha para o futuro e começa a crer que no futuro a gente vai mudar, a gente é super racional. Agora, quando o presente chega, aí a irracionalidade toma conta de nós. Nós, ao contrário do que queria Platão, Aristóteles, Descartes, Kant, Sartre e tantos desses filósofos aí maravilhosos, nós não somos um animal predominantemente racional. Isso é uma coisa que a gente sabe há muito tempo dentro da neurociência. Nosso comportamento ele é relativamente irracional. A racionalidade ela é uma possibilidade, mas na maioria do tempo não é ela que está regendo o nosso comportamento. Então nós tendemos a comportamentos que são muito automáticos, comportamentos que eles são não muito bem pensados. E esses padrões de comportamento automáticos nós chamamos de hábitos. E o hábito é muito eficiente, porque o hábito faz com que a gente adote comportamentos padronizados, sem gastar tanta energia e sem perder tanto tempo. O hábito é muito agradável e mudar significa quebrar hábitos. E quebrar hábitos é uma coisa muito difícil. Por quê? Porque quando você vai quebrar o hábito, aí vem o teu auto-engano. E aí, em vez de mudar de fato, você diz: vou mudar no que vem, vou mudar semana que vem, vou começar a dieta semana que vem, esse é meu último cigarro. E essas promessas de futuro, elas parecem ser racionais, mas elas não são. Porque elas nos impedem um pouco de mudar agora, onde importa, que é o nosso presente. E aí, com isso, você tem uma situação que ela é delicada. Uma tendência enorme que nós temos de nos enganar. E olha, o auto-engano ele é tão mais poderoso quanto mais difícil efetivamente for mudar a situação. Por quê? Porque o auto-engano é assim, ele funciona com maior eficiência quando é difícil mudar a situação. Quanto mais difícil é mudar a situação. E existem situações que elas são muito difíceis de mudar, especialmente na vida profissional. Situações onde às vezes o teu time, a tua equipe, teu chefe diz: olha, é impossível. E é claro, o impossível faz com que você desenvolva um auto-engano fantástico a respeito da situação. E aí, nesse processo de auto-engano, o ser humano ele adora apontar o dedo para fora. A culpa então é a culpa do meu chefe, a culpa é do governo, a culpa é do clima, a culpa é da seca, a culpa é do meu irmão, a culpa é da minha família, a culpa é do meu filho. A culpa é sempre fora de si, né? Apontar dedos e culpados é uma coisa que a gente adora fazer. Por quê? Porque quando você aponta um culpado, você tira a culpa de si próprio. Você tira o peso de si próprio, que é, no fim das contas, o peso de você ser um agente de mudança. Então, nesse sentido, havemos de entender como é que a gente faz para mudar. Já que a gente tem uma tendência tão natural a permanecer do mesmo jeito, já que a gente tem um auto-engano que ele naturalmente faz com que a gente permaneça do mesmo jeito, como a gente faz de fato para mudar nosso comportamento? Porque isso é essencial. Se você está do mesmo jeito que você estava ano passado, se você não mudou teu comportamento, você só pode ter uma garantia. No mínimo, é claro, na melhor das hipóteses, você vai continuar do mesmo jeito que você está. Agora, se o mundo mudar um pouquinho, você pode estar ferrado. Porque se você não se adapta, se você não consegue se atualizar, o mundo ele está mudando. O mundo ele está mudando. Agora, como? Como é que a gente entende o hábito? E como é que a gente faz para tentar mudar o hábito?
nós sabemos hoje por uma série de estudos que todo hábito ele tem 3 grandes dimensões. A dimensão mais óbvia do hábito é a dimensão do comportamento, é aquele comportamento automático, padrão, que você repete sem gastar energia. Agora, esse comportamento, ele sempre gera uma recompensa. Todo comportamento de hábito, ele tem uma recompensa. Antes do comportamento, você sempre tem um gatilho. É algo que te leva ao comportamento. Como que você faz para mudar o hábito? Eu já digo aqui uma dica a vocês. Se você quiser mudar seu hábito, foca o gatilho. Foca aquilo que te leva ao hábito. Tenta encontrar qual é o gatilho. O que te leva àquilo que você quer mudar? Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem alguma coisa que você quer mudar. Se você tem coisas para mudar, a primeira dica que eu te dou então é qual é o gatilho. A segunda dica é muda uma coisa de cada vez. Tem gente que resolve, sabe, bate aquele dia que você está eufórico, alegre, você levanta e quer resolver tudo na sua vida em 2 dias, em 1 dia. Isso não acontece. Você precisa de tempo para fazer as coisas. E se você fizer uma de cada vez, você vai chegar lá. Agora, se você continuar mudando as tuas crenças, em vez de mudar os teus comportamentos, isso significa que você vai se manter no mesmo marasmo comportamental que você está há tanto tempo. A minha dica a vocês então é, encontre o gatilho, adicione um novo comportamento e lute para que esse comportamento se torne um hábito. Porque depois que você repete um novo comportamento diversas vezes, você habitua. Ele acaba se tornando automático. Ele acaba se tornando alguma coisa que não vai gastar tanta energia. Mas para isso você precisa repetir dezenas de vezes o mesmo comportamento. Quanto mais energia você tiver que gastar para esse comportamento, mais difícil vai ser você efetivamente adotá-lo enquanto hábito. Mas é perfeitamente possível. E a grande questão aqui é, o mundo está mudando. Se você não mudar, o mundo ele vai seguir. E você deve ter percebido já que o mundo não está nem aí para você. E não importa, você pode chorar o que você quiser, não vai mudar. Para pensar nas coisas que estão sob o seu controle. Se você pega o universo inteiro, o que está sob o teu controle? É quase nada. Parece então que a gente é insignificante nesse sentido. E até somos. Mas existe algo que você pode controlar. Seu comportamento. Isso você controla. Então, em vez de ficar apontando para o mundo e dizendo que a culpa é do mundo, a culpa é do chefe, a culpa é do mercado, etc., para de se preocupar tanto com aquilo que está fora do teu controle e começa a mudar aquilo que está dentro do teu controle, que é o teu comportamento de fato. O ser humano é perito em ter grandes crenças e acreditar coisas maravilhosas. Mas o mundo não muda com crença. O mundo muda com ações. Se você não agir, você nunca vai mudar. É muito fácil você acreditar que semana que vem você vai fazer. Difícil é você dar o primeiro passo agora. O mundo não está nem aí pra gente. No entanto, a gente pode controlar sim alguma coisinha nele que é o nosso comportamento. A gente também é especial. Porque você teve a oportunidade dada por Deus a você de existir. Então só de existir isso já é um privilégio. Isso já te torna especial. Se é para você viver a vida aqui meio como gado, sem parar para refletir, sem se desenvolver, sem mudar, sem aprender, a vida perde todo o seu sabor, perde toda a sua graça. Você tem a possibilidade de mudar, você tem a possibilidade de fazer diferente, você tem a possibilidade de crescer, de se desenvolver, você tem a possibilidade de fazer diferente do que você está fazendo agora. E fazer diferente significa acompanhar um mundo que está em constante mudança, significa inovar, significa parar de achar que o mundo que tem que mudar em vez de você. Porque, volto a falar, você não tem controle sobre o mundo, você tem controle sobre você. Então, em vez de arrumar culpados, a minha proposta aqui para você hoje é que você assuma as rédeas da sua vida. Assumir a responsabilidade sobre a mudança, sobre a vida, para quê? Para que daqui a algumas décadas, quando você estiver lá na frente, velhinho, você olhe para trás e você não tenha o sentimento de arrependimento. Do tipo, putz, como eu queria ter feito aquilo, como eu queria ter mudado. É muito melhor que você chegue lá na frente e diga, bom, pelo menos eu tentei. E, com sorte, você não só tentou, você realmente conseguiu. E você pode ter certeza, não existe ninguém nesse mundo que teve sucesso que não enfrentou crise, que não enfrentou dificuldade, que não enfrentou aquele mundo que parece impossível de mudar, foi lá, com o peito aberto, fez alguma coisa e efetivamente conquistou um mundo melhor.
A responsabilidade é nossa, a responsabilidade é sua e de mais ninguém. Então que você levante, que você mude, que você valorize, que você entenda que esse investimento é o investimento mais precioso que existe. E eu tenho certeza que se o ser humano tivesse essa consciência, a consciência de que um dia vai acabar, que estamos aqui num certo passeio, você ia aproveitar mais esse passeio. Eu acho que toda mesquinharia, toda pequenez, todo problema do ser humano seria resolvido se ele tivesse essa consciência o tempo inteiro. Se ele tivesse a consciência de que cada momento pode ser o último. Mas aproveite cada momento como se ele pudesse ser o último. Saboreia a vida. E nesse sentido, a vida começa a tomar um sabor maior. Quando você tem a plena consciência de que cada segundo seu é precioso, não volta e é um investimento, você começa a valorizar aquilo que há de melhor na vida. E para melhorar a vida, no fim das contas, é só mudando. And we'll fly.